Olá! Nelson Rodrigues é considerado um dos principais dramaturgos brasileiros do século XX. Além das suas 17 peças, ele produziu, como jornalista, uma grande quantidade de crônicas também. E é sobre essa relação entre essas duas produções distintas, crônicas e peças de teatro, que eu vou conversar hoje com a jornalista Raquel Brandão. Oi, Raquel, seja bem-vinda ao Conexão Universitária. Muito obrigada. Raquel, esse então foi o principal tema da sua iniciação científica, né? Isso, exatamente. Como é que te despertou para esse tema? O que te despertou para esse tema? Na verdade, eu tive uma professora antes da faculdade mesmo, uma professora de literatura, que já era pesquisadora de Nelson Rodrigues, e ela sempre trazia algumas coisas na aula de literatura, eu achava interessante. Bom, o tempo passou, fui fazer jornalismo, tive uma tarefa numa das disciplinas de fazer um texto de cultura, e fui entrevistá-la sobre Nelson Rodrigues, e depois, lendo a minha entrevista, eu falei, poxa, queria saber um pouco mais, como que era essa vida dele como jornalista também, porque ela comentou e tal. E aí, como tinha a possibilidade de começar a pesquisa de iniciação científica, eu falei, vou com esse tema. E aí arranjei minha orientadora e tal. E o autor, né, o fato do jornalista também ser um dramaturgo, ou seja, essa relação entre arte e entre produção jornalística também te atraiu? Sim, exatamente, porque sempre foi uma área que eu mais gostei assim, do jornalismo, que era o cultural. Então, foi justamente nessa entrevista que eu tratei muito da parte cultural, que eu falei, nossa, mas eu já estava sabendo um pouco do cultural, mas não sabia muito do jornalista. Então, foi esse encontro, né, dentro dele mesmo, do Nelson, que me intrigou a pesquisar um pouco mais. E como é que foi feita essa análise? Como é que você comparou esses textos, essas produções, que têm, em princípio, objetivos diferentes, né? Sim. Na verdade, eu fiz toda a revisão bibliográfica, fui levantando algumas crônicas do Nelson e também algumas peças, e fiz também análise do conteúdo. Então, eu peguei material que fazia especialmente, tratava de metodologia científica para o jornalismo, e nisso eu fiz análise do conteúdo, levantando algumas questões que eu encontrava de proximidades convergentes nas duas obras, né, no geral, de crônicas e dramaturgia, que parecem tão diferentes, mas que tinham pontos convergentes. E o que você encontrou nessas convergências? Justamente a primeira fonte de criação do Nelson. O Nelson, ele tem uma trajetória de jornalista, né, desde os 13 anos, começou como repórter policial. Então, toda essa base dele como jornalista serviu tanto para o Nelson cronista, quanto para o Nelson dramaturgo. E também os personagens. Então, você tem muito da figura do carioca, do malandro carioca, o carioca do subúrbio, principalmente. Também tem a elite, as madames de algodão no nariz, né? Então, narinas de cadáver, isso, né? O Nelson Rodrigues criava muitas personagens fictícias a partir do convívio com pessoas reais, exato, exato. Até um dos livros que eu li para minha pesquisa, que foi do Rui Castro, né, O Anjo Pornográfico, você percebe isso, porque o Rui trata disso, né, falando dessas personagens que foram da vivência dele antes da questão profissional, mas da vida, né? Quando ele sai lá do Nordeste, vem para o Rio com a família. Então, essas convivências, então a da vida dele no bairro, que ele percebia esses personagens, e ele começou, quando ele começa como jornalista, ele também começa a tratar dessas personagens que ele convivia, né? Então, você percebe muito, assim, a figura do carioca. Isso. Essa figura do carioca que você acabou encontrando, vasculhando aí a obra do Nelson Rodrigues, é a figura do brasileiro? Acho que, no geral, a gente pode dizer que sim. Você tem... inclusive, o Nelson, ele gostava de alguns estereótipos, né? Então, você, nas crônicas esportivas, percebe isso também. Ele faz o francês e ele dá uma característica. E eu acho que essas figuras cariocas, no geral, pode-se dizer que
representam sim o brasileiro, né? Como o Nelson via o brasileiro. Aqui, eu tenho um trechinho do seu trabalho aqui, você diz aqui, uma afirmação que você diz assim, Nelson Rodrigues, como figura extremamente midiática, né, mostra que o jornalismo pode ultrapassar as barreiras impostas pela padronização que as empresas de comunicação e seus manuais de redação adotaram com os conceitos de lead e pirâmide invertida e dialogar com os objetos de arte. Eu me lembro, inclusive, de uma crônica do Nelson que ele escreveu possivelmente não, escreveu em 68 no jornal O Globo, em que ele acaba com a raça dos copydesks, né? Ele diz que o copydesk é uma besta quadrada, que justamente para criticar o trabalho de um profissional que tem como objetivo transformar os textos em padrão, né? Passar um rolo compressor e transformar tudo no mesmo texto, né? Deixar tudo igual. Conta um pouco como é que isso te despertou para essa pesquisa? Com certeza. Nelson. O Nelson, ele não tinha papas nas línguas, né? Então ele falava muito dos idiotas da objetividade. E, de fato, o jornalismo brasileiro, ele passou por... E o Nelson vivenciou muito isso. O jornalismo brasileiro passou por uma mudança que, na verdade, o jornalismo no mundo inteiro passou, que foi do modelo americano de padronização, de pirâmide invertida, de não ter tanto aquele viés um pouco mais literário, que depois o jornalismo americano acabou até retomando com grandes autores. Gonzo e tudo, né? Mas, ele viveu isso na pele, porque ele era uma pessoa extremamente literária, escrevendo jornalismo. E ele acreditava que você perdia muita informação também desse jeito. E eu percebo que a gente hoje vive um momento de questionamento no jornalismo. A gente não sabe, né, o impresso, a gente não sabe muito bem como vai ser o futuro. Então a gente vê o impresso perdendo muitos leitores, a mudança para o digital. E a gente também tem que se adaptar a essas novas mudanças, né? E aí que entra essa questão, que eu acho importante, de você possibilitar o jornalismo a quebrar barreiras, para que ele possa também se renovar e se fortalecer, né? Não minguar, na verdade. Você disse que o impresso está desaparecendo, dando mais, digamos, lugar para o meio digital, né? Você acha que se o Nelson Rodrigues estivesse vivo hoje, ele acharia isso um grande problema? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Talvez, né? Talvez. Ele era uma pessoa que... Ele até gostava de se dizer o reacionário, né? Talvez ele sentisse isso como um problema. Mas talvez também não, porque hoje, o impresso, a gente tem cada vez menos espaço. E eu acho que o impresso vai ter que se adaptar para isso. Eu não espero que o impresso morra, porque eu particularmente gosto bastante do impresso. Mas ele vai ter que se adaptar para justamente mudar. Ele era um espaço que tinha textos bem trabalhados. De repente, ele agora é um espaço que você tem cada vez menos espaço, na verdade. Então, os textos são mais reduzidos. Onde eu trabalho particularmente, a gente publica textos maiores na internet do que no impresso, porque a internet possibilita isso. E eu acredito que ele vai ter que mudar e fazer textos maiores e mais trabalhados para não perder esse espaço. E talvez, então, o Nelson... Acho que ele sentiria isso, mas talvez ele também gostasse do digital por possibilitar outras relações, inclusive com a própria obra, né? Exato. Que foi adaptada para diversas mídias, né? Exato. Poderia ter lá um link para uma peça dele, ou poderia ter um link para um vídeo. Séries, né? Que foram feitas. E ele era uma figura muito midiática, apesar de se dizer reacionário, né? Ele participou de TV. Que era um argumento midiático, exatamente. Né? O fato dele se dizer reacionário era quase que uma autopropaganda. Né? Exato. Nelson era bem... Ele gostava desses exageros, né? Agora, voltando mais um pouquinho para a tua pesquisa, Raquel, você acabou fazendo uma revisão bibliográfica e tal, e acabou se aprofundando a respeito desse autor. É importante conhecer um autor, conhecer a sua produção, porque na medida em que você vai atrás das peças, né, vai atrás das publicações de crônicas e tudo mais, você também faz um aprofundamento a respeito de um autor e a sua produção. É positivo isso para um pesquisador? Conhecer bem um autor? Acho que sim, sem dúvida.
Primeiro, para você também pensar o que você pode produzir, né? Eu acho que o fato de você... Quando você conhece bem um assunto, você produz um material com muito mais qualidade do que um material que trata de todos os assuntos e não trata de nada. Então, acho que aprofundar no autor me permite ter um conhecimento muito mais profundo e escrever uma coisa com mais qualidade. E também na minha profissão, além da parte de pesquisadora, eu acho que é incrível, porque é uma pessoa que foi super importante no jornalismo, além da parte artística, né, como dramaturgo. E então eu acredito que ajuda também a pensar no meu modo de fazer jornalismo, né? Exatamente. A gente vai continuar falando sobre esse modo de fazer jornalismo no segundo bloco do Conexão Universitária. A gente volta já já. Olá, eu estou de volta com o segundo bloco do Conexão Universitária, a produção do Canal Universitário de São Paulo, e hoje aqui estou conversando com a Raquel Brandão. Raquel, jornalista e também pesquisadora na área de Nelson Rodrigues, né? Raquel, a gente estava conversando agora no primeiro bloco sobre o fazer jornalismo e o quanto isso, quanto a sua pesquisa a respeito dessa produção textual do Nelson Rodrigues para o teatro e também para o jornalismo, na forma de crônicas, né, acabou interferindo na sua produção, né, na sua produção textual. Você é jornalista, trabalha no Estadão, né, e como é que essa pesquisa mexeu com a sua produção textual? Bom, eu acho que de abertura dos olhos, ouvidos, de todos os sentidos, para fugir do lugar comum. Eu acredito que, assim, eu estou bem longe de ser o Nelson Rodrigues escrevendo. Não me dou esse luxo, porque realmente ainda tem muito tempo de carreira. Mas pensando, talvez. Se Deus quiser. Mas eu acho que o mais importante da questão prática da pesquisa é dessa questão de você fugir do normal mesmo, do lugar comum, de fazer o lead, como, onde, porquê, quem, e tentar trabalhar as outras características que trazem informação e de outras formas também, né? Então, de trazer mais... Hoje a gente discute muito no jornalismo a função do multimídia, que vai além do vídeo e da foto, como integrar texto, vídeo, foto, áudio. Eu acho essas que narrativas multimediáticas. Exatamente. Né? Eu acho que isso, na minha pesquisa, eu tentei trabalhar também, apesar de estar tratando do teatro. Porque, para mim, o teatro do Nelson, ele é bastante jornalístico. E a crônica é bastante teatral. E a crônica é bastante teatral, exatamente. Bastante performática, né? Exatamente. Por isso que eu vejo esse diálogo. E eu acredito que é isso mesmo, essa possibilidade de trabalhar o texto, a informação, de forma além do normal, assim, poder pensar de outras formas. Você é jovem, né? Você tem 20 e poucos anos e não é muito comum encontrarmos leitores jovens ou espectadores das peças do Nelson Rodrigues, né? Você, entre os teus colegas, assim, e tal, como é que eles viram você pesquisando, acharam bacana, se interessaram, você influenciou outros colegas? Então, assim, o pessoal estranha um pouco, né? Eu lembro na época de faculdade, apesar do pessoal ter uma bagagem cultural bastante... Porque o jornalismo, né, o pessoal participa, gosta muito de cultura e tal, mas o pessoal estranhava. Mas, assim, tinha uma outra colega minha fazendo pesquisa sobre sertões, então eu acho até que o meu tema era mais fácil de abordar para as pessoas, assim, mais atraente. Porque também o Nelson tinha essa questão de que às vezes a pessoa não sabe, mas ela gostava de alguma coisa do Nelson porque tinha visto na TV, porque teve seriados. Exatamente, porque é justamente por isso, por ser um autor multimediático, até além do seu tempo, né? Ele nem imaginava que
ia existir tanta adaptação da obra dele, como muitas ele acompanhou em vida, outras nem tanto, né? Mas aí você estava falando de uma colega sua que trabalhava com os sertões do Euclides da Cunha, né? Exato. E aí eu pergunto para você um pouco dessa vivência de iniciação científica, essa relação com outros pesquisadores também. Como é que foi isso? Olha, foi a melhor coisa, eu acho, da iniciação, devido a esse contato com pessoas que, particularmente, fora da iniciação, eu não teria contato durante a graduação. Essa minha amiga ainda era de jornalismo, era bem amiga, inclusive, a gente partiu da ideia, nós fomos juntas fazer a iniciação, cada uma com o seu tema, mas durante as aulas de iniciação, eu tive aulas de filosofia que, apesar do jornalismo ter filosofia, mas eram assuntos bastante diversos, bastante diferentes até do que era tratado nas aulas da graduação comum, fora o convívio com pessoas da turma de Direito, então a pesquisa deles, que para mim era uma coisa impossível imaginar, pessoal de teatro, que para mim foi ótimo, porque me ajudou com a base bibliográfica, gente das áreas de exatas também, que era uma linha de pesquisa diferente, às vezes tem pesquisa com pessoas. Completamente oposta. Né? Muito dado, e isso ajudou bastante, que ajuda a pensar também, né, de metodologia especificamente, é incrível. Quer dizer, não é só o conteúdo que você pesquisa, mas é também as formas de se pesquisar, né? Exato. Sobre diversos conteúdos, né? Exato. Porque essa acho que foi minha maior dúvida durante a iniciação, foi mesmo qual método utilizar. E aí essa convivência ajuda também, né? Porque às vezes a gente acha que pesquisa só tem um formato quando a gente não conhece muito bem. E aí você vai convivendo, vai conhecendo gente de diferentes áreas e conhecendo diferentes metodologias. E assim melhorando cada vez mais a sua metodologia, né? Sim. E aí, a partir dessa sua pesquisa, você pensa em dar prosseguimento nisso, numa pós-graduação? Como é que estão os seus planos para o futuro? É uma ideia que eu tenho ainda de seguir no mestrado e mais para frente seguir nessa área de pesquisa. Eu fiz algumas aulas como ouvinte na USP, em outras universidades, para saber também muito o que eu quero, como eu quero dar sequência na pesquisa. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas, né? Acho que e é bom que tenha, assim, claro, para saber, para fazer uma pesquisa bem feita. Inquietações são sempre importantes, né? Exato. Que eu acho que a importância de fazer uma pesquisa que não fique restrita a um grupo muito pequeno só no mundo acadêmico. Eu acho que a pesquisa ela é importante o conhecimento é importante quando você pode compartilhar. Então, mesmo que a pessoa não tenha interesse de fazer pesquisa, que ela tenha interesse de ter conhecimento dessas pesquisas. Exatamente. De se informar, de conhecer. Que essa pesquisa não venha de uma forma fechada para ela, que ela fala, poxa, não quero ler, isso parece tão chato. E isso é fundamental para o jornalista, né? Exato. O jornalista é um pesquisador por excelência, né? Ele não pode se acomodar, né? E, inclusive, o próprio Nelson Rodrigues é um exemplo disso, né? De alguém que ia, muitas vezes, além daquilo que estava ali aparentemente normal, né? Tanto que ele trata das anormalidades da sociedade, nas suas peças de diversas formas, né? O jornalista hoje, você acha que o jornalista hoje pesquisa o suficiente para exercer a profissão? Eu acho que não, acho que vai cada vez diminuindo mais, porque hoje você tem muitas fontes, mas também são fontes que produzem conteúdo, então todo mundo hoje também é receptor e emissor. É um pouco complicado, na verdade, essa relação. Confuso, né? Difícil saber exatamente quem está produzindo conteúdo ou quem está recebendo conteúdo, que não necessariamente é ruim. Eu acho que a gente ainda vai se adaptando. Essa vida, a internet surgiu e ela mudou tão rápido, que acho que toda a sociedade se adapta, especialmente o jornalismo está tendo que se adaptar. Mas o que eu sinto, assim, especialmente de pesquisa, além da pesquisa jornalística, né, nossa, do trabalho, mas é que hoje a redação, o pessoal da redação também precisa olhar mais para essa parte de pesquisa acadêmica mesmo. Eu acho que ainda não tem tanto esse diálogo como deveria ter. E o contrário também, o pessoal que está fazendo pesquisa também olhar mais. Olhar mais para o mercado. Exato. Para ver o que tá acontecendo. Eu acho que o mercado e as pesquisas não têm andado, e o acadêmico, o universitário, não tem andado tão aliado assim.
E, então, às vezes, a pessoa se isola e dentro da redação e fica só na vida prática dela ali, da profissão, né? E acaba esquecendo um pouco. E pode ser tão bom para ela, também na profissão, aplicar essas pesquisas. Que foi muito bom para você também e que você recomenda, inclusive, sim, né? Sim, sem dúvida. Qual a dica, então, que você dá, Raquel, para os futuros jornalistas ou para quem se interessou pelo tema da sua pesquisa, pelo Nelson Rodrigues, ou mesmo para quem gosta de se aprofundar em um determinado assunto? O que você dá como dica para esse pessoal? Eu acho que, primeiro, pesquisar. Começar a pesquisa pesquisando. Vai buscar um pouco da literatura desse tema que você gosta. Se for o caso do Nelson Rodrigues, hoje você tem muito material disponível. Então, hoje a internet, ela tem as dificuldades que a gente até comentou, mas ela tem também muitos benefícios. Você encontra de tudo, você tem muito acesso, né, pela internet. Então, acho que é isso também, se aprofundar, saber o que você gosta, o que não gosta. É muito, porque você também tem que fazer uma pesquisa com prazer. Claro. Então, tem que inclusive a tua pesquisa, ela nasceu de uma matéria, né, de um texto, de um trabalho, né? E aí, a partir daí, você foi atrás de uma série de informações. Isso também pode ser um motivo de pesquisar, né? Exatamente. No dia a dia, por exemplo. Às vezes uma coisa que você nem imagina, né? Mas você percebe que aquilo te intrigou de alguma forma. Então, busca um pouco mais, conversa com outras pessoas que talvez tenham conhecimento, que possam te ajudar. Eu acho que é seguir nesse caminho, assim, perceber o que você quer saber um pouco mais, né? E qual o grande benefício, então, que esse autor trouxe para a sua vida, digamos assim, né? O que Nelson Rodrigues abriu de perspectivas aí, não só na sua profissão, mas também na sua vida como um todo? Eu acho que só essas análises que o Nelson era quase que um grande psicólogo, né? Análises dos tipos de pessoas, você pesquisando e eu lendo, assim, vendo esses personagens que ele citava, acho que eu começo a analisar as pessoas um pouco assim também. E é mesmo de você perceber como que é a vida em sociedade, você tem mesmo essas figuras, né? Claro que tinha todo um exagero e tal, mas você percebe, assim, a vivência em sociedade, todos esses personagens mesmo. E também na profissão, sem dúvida, como eu já citei, acho que é um jornalista que foi muito admirado, cronista incrível, bastante famoso, principalmente pelas crônicas de futebol. E que é lógico, eu me espelho em pessoas que tiveram sucesso, que eu acredito que foram bons profissionais, né? E o Nelson, sem dúvida, é um deles. Essa capacidade, então, de observação e crítica, né? Sim, exatamente. Que o Nelson Rodrigues traz é muito importante para nós como seres humanos, não apenas como jornalistas ou como pesquisadores, né? É mais de pensar, né, a sociedade em que a gente vive. Ok. E você acha que falta um pouco hoje pensar a sociedade? Acho que sim. Acho que a nossa vida é tão corrida e às vezes a gente entra num ritmo tão enlouquecedor, né, que a gente não analisa muito mesmo esse pensar a sociedade. A gente vê hoje problemas tão sérios de violência, de injustiças, que eu acho que é essa falta de pensar. A gente coloca só no nosso mundo e tenta tapar os olhos, os ouvidos, para não viver os problemas. E o Nelson, inclusive, jogava isso muito claro na cara das pessoas, tanto que era o teatro dos absurdos e as pessoas ficavam incomodadas de ficar nas peças, porque elas eram muito verdadeiras, né? Através do exagero ele mostrava todos os problemas que existiam. E fazia as pessoas pensarem um pouco mais. Exato. Muito bom. Bom, eu então, muito obrigado, Raquel, por ter vindo à nossa Conexão Universitária. Obrigada a você. E eu conversei hoje então com a Raquel Brandão, pesquisadora, jornalista, formada pela Universidade de São Judas, que fez o seu trabalho de iniciação científica sobre as crônicas e as peças teatrais de Nelson Rodrigues. O Conexão Universitária fica por aqui. Se você tiver uma sugestão, uma crítica, mande para nós. O nosso e-mail é cnu@cnu.org.br. E até uma próxima edição.